Solicito aos senhores vereadores que tomem seus lugares. Antes de abrir a sessão, gostaria de pedir para o público presente que afastem um pouco aí das cadeiras para manter o distanciamento de 1,5 m ao mínimo. Pulem uma cadeira. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação dos vereadores confrontantes com o livro de presença. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, são 12 vereadores presentes e, portanto, 12 assinaturas. Havendo vereadores em número legal, em nome de Deus Nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão. Conforme determina a resolução número 005 de 99, convido o vereador Márcio Souto de Proença para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Sede bons uns para com os outros. Sede compassivos. Perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filho que ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou. Amém. Conforme determina a resolução número 001 de 13, cantaremos o hino de Capão Bonito, de autoria do maestro Edmundo Cassiacarro, oficializado pela Lei Municipal número 1260, de 13 de março de 1990. Este rincão é minha terra, de campina verdejante, brilhará com quem encerra, nesse solo tão pujante, nessa terra imensa em flor. A instrução é a riqueza, seu progresso é a grandeza, e enche a pátria de esplendor. Este rincão é minha terra, de campina verdejante, brilhará com quem encerra, nesse solo tão pujante, nessa terra imensa em flor. A instrução é a riqueza, seu progresso é a grandeza, e enche a pátria de esplendor. Capão bonito, então saudemos esse lar onde aprendemos a lutar sabiamente. Princesa é
esse céu tão brasileiro. Nos termos do artigo 104, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, coloco em votação as atas das sessões anteriores. Não havendo retificação ou impugnação, as mencionadas atas são consideradas aprovadas. Os requerimentos e as moções apresentados pelos senhores vereadores, sendo considerados objeto de deliberação, passam para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura dos papéis recebidos de diversos prefeitos e vereadores. Ofício número 264/2020, em referência à resposta da indicação 211/2020. Ofício número 411/2020, referente à indicação número 157/2020. Ofício número 417/2020, referente à indicação número 138/2020. Ofício número 414/2020, referente à indicação número 181/2020. Ofício número 410/2020. Senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência a Lei Municipal número 4.755/2020, promulgada a fase do respectivo autógrafo expedido por essa coluna da Câmara. Marco Antônio Cittadini, prefeito municipal.
Ofício número 415/2020, 415/2020. Senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência as leis municipais números 4.756, 4.757, 4.758 e 4.759/2020, promulgada na fase dos respectivos autógrafos, expedido por essa colenda Câmara. Marco Antônio Cittadini, prefeito municipal. Ofício número 416/2020. Senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, solicitamos a Vossa Excelência seja realizada uma sessão extraordinária logo após a ordinária no dia 3/11/2020 para apreciação do projeto de lei abaixo relacionado, cuja justificativa está expressa na respectiva mensagem, sendo que a propositura é de relevante interesse social. Marco Antônio Cittadini, prefeito municipal. Projeto de lei do Executivo número 067/2020. Autor, prefeito Marco Antônio Cittadini. Dispõe sobre a sessão em comodato de utilização de uma torre de transmissão de TV e cabine para fins de instalação de equipamentos de transmissão do sistema radiante da estação retransmissora da Fundação João Paulo II, TV Canção Nova, localizados na rodovia Sebastião Ferraz de Camargo Penteado, Fazenda Tijuco Preto, neste município, na forma que especifica. Projeto de lei orçamentário exercício 2021 de audiência pública. Data: dia 17/11/2020, horário às 18 horas. Plenário da Câmara Municipal de Capão Bonito. Avenida Capitão Calixto, número 131, Capão Bonito, São Paulo. Adinã Martins, presidente da Câmara Municipal de Capão Bonito, comunica às entidades civis organizadas e à população em geral que realizará audiência pública às 18 horas no dia 17 de novembro de 2020, no plenário da Câmara Municipal, para discussão do projeto de lei orçamentário para o exercício de 2021. LOA, que estima a receita e fixa a despesa do município de Capão Bonito para o exercício de 2021, sendo de grande importância o conhecimento de todos sobre como e onde serão aplicados os recursos no município. Capão Bonito, 28 de outubro de 2020. Adinã Martins, presidente. Requerimento número 201/2020. Autor, todos os vereadores. Autor, vereadores. Alan de Souza Galvão, Matheus Antônio de Francato, Romano José de Oliveira, Valdemir Daniel de Queiroz, Antônio Roberto Siqueira e Valdeci José Rodrigues. Requeiro adota a mesa ouvido o soberano plenário, observadas as formalidades regimentais, nos restritos termos do artigo 78 e seguintes no regimento interno desta Casa de Leis, combinado com o artigo 21, 4º A e 7º da Lei Orgânica do Município de Capão Bonito, seja constituída CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades correspondentes ao não pagamento, repasse dos valores de incentivo financeiro aos agentes comunitários de saúde e saúde da família nos termos da portaria número 3.270/2019, publicada no Diário Oficial da União em 12/12/2019. Requerimento 204/2020, autor, vereador Antônio Roberto Siqueira, solicitando seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no prazo previsto no artigo 65, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, para que envie a esta Casa de Leis diversas informações referente à dispensa dos profissionais que faziam a fiscalização do estacionamento rotativo nos logradouros da cidade. Moção, autor, todos os vereadores, solicitando à mesa observadas as formalidades regimentais, conforme disposto no artigo 68, inciso 3 do regimento interno, sejam consignados na ata dos trabalhos da presente sessão moção de apoio aos aprovados para o concurso público no cargo de supervisor de ensino do quadro do Magistério do Estado de São Paulo, em conformidade com o edital
em conformidade com o edital de 2/2018, 02/2018, os quais postulam apoio à chamada imediata dos aprovados no referido concurso. Moções 059/2020, autor, vereador Márcio Souto de Proença. Solicitando seja consignado no ato de trabalho da presente sessão um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Amélia da Silva, ocorrido no dia 27 de outubro de 2020, próximo passado, sendo sepultada no cemitério São João Batista, nesta cidade. Moções 060/2020, autor, vereadores Romano José de Oliveira, Márcio Souto de Proença. Solicitando seja consignado no ato dos trabalhos da presente sessão um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria José de Souza Oliveira, ocorrido no dia 28 de outubro de 2020, próximo passado, sendo sepultado no cemitério São João Batista, nesta cidade. Indicação 86/2020, autor, vereador Márcio Souto de Proença. Solicitando seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal para que determine o setor competente da municipalidade a instalação de 2 postes com luminárias no início da Avenida Itália, no bairro Parque das Nações. Indicação 87/2020, autor, vereador Márcio Souto de Proença. Solicitando seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal para que estude junto ao setor competente da municipalidade a implantação de um redutor de velocidade na Avenida Patriarca, altura do número 540, no Jardim Colonial, atendendo às solicitações de moradores. Indicação 88/2020, autor, vereador Márcio Souto de Proença. Solicitando seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente da municipalidade a poda de árvores na Avenida Patriarca, altura do número 315, no Jardim Colonial. Os requerimentos e as moções apresentadas pelos senhores vereadores, sendo considerados objeto de deliberação, passam para a ordem do dia da presente sessão. As indicações lidas pelo secretário recebem despacho dessa presidência, sendo encaminhadas ao Executivo Municipal para as devidas providências. Convoco os senhores vereadores, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal e 121 do Regimento Interno, para uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término da presente sessão, para apreciação dos projetos de lei número 053 e 067/2020, de autoria do senhor prefeito municipal. Em virtude da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, constituída através do requerimento número 0201 de 2020, apresentada nesta sessão, nos termos do artigo 80 do nosso regimento interno, solicito ao senhor secretário que realize o sorteio dos 5 membros da referida CPI. Pessoal, no total de 5. Primeiro, Alan de Souza Galvão. Vereador Carlos Chaves. Devido à ausência do Carlos Chaves, ele será substituído, até porque se encontra com Covid e ainda em prazo de atestado, né? Então vamos substituir, sortear um outro no lugar. Então, substituindo o Carlos Chaves. Valdeci José Rodrigues. Vereador Domingos Francisco Ribeiro Neto. Vereador Mário da Silva.
Vereador Heitor Henrique Silveira Rolim. Eu convido o vereador Romano para vir até a mesa para conferir os papéis que sobraram. Romano José de Oliveira, Matheus Antônio Enei Francato, Rafael Batista da Silveira Souza, Márcio Souto de Proença, Valdemir Daniel de Queiroz, vereador Nino, e Antônio Roberto de Siqueira, o filho Londrina. Obrigado ao Romano, procurando sempre dar transparência às nossas CPIs, mostrando que consta todos os nomes de todos os vereadores no potinho da surpresa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos membros nomeados para a referida CPI. Vereadores Alan de Souza Galvão, Valdeci José Rodrigues, Domingos Francisco Ribeiro Neto, Mário da Silva e Heitor Henrique Silveira Rolim. Os membros nomeados deverão se reunir para eleger o presidente e o relator da CPI, ora constituída. Encerrado o expediente, tem início a ordem do dia. Está em discussão o requerimento 0204/2020, de autoria do vereador Antônio Roberto de Siqueira. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Roberto Siqueira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu estou entrando com esse requerimento, peço a aprovação e a colaboração de vocês, vereadores, sobre a Zona Azul, aonde semana passada eu estive falando para vocês em que encontrei um carro com 4 câmeras em cima, fazendo filmagem, e aonde o nosso prefeito hoje diz que está criando emprego, que não sei aonde até agora, criação de emprego. Ao contrário, essa geração de emprego que está acontecendo hoje no nosso município, que seria a Zona Azul, tirou o emprego de vários adolescentes que hoje estão sem fazer nada e já não tinham o que fazer. Porque nós não temos emprego no nosso município. E o pouco que temos, contrataram-se, estou pedindo o contrato da empresa, de quantos funcionários foram demitidos para um carro fazer o serviço de 15, de 20, de 30 funcionários. Não é justo uma empresa que vem de fora, que não é daqui, de fora, arrecada-se no nosso município o nosso dinheiro, certo? A porcentagem é pouca para o nosso município, para a prefeitura. Inclusive, foi passado para essa Casa de Lei uma quantidade no ano passado, em que nós aprovamos aqui, devolvendo para o gabinete. E até agora ninguém sabe o que foi feito. Nós só aprovamos. Só aprovamos. E que não foi pouco dinheiro na época. Então, estou pedindo a aprovação de vocês, a colaboração de vocês, em que volte-se a Zona Azul com a molecada, volte-se a Zona Azul com os adolescentes, em que ganhava-se seu dinheiro para levar nas suas casas. E às vezes só tinha aquela renda, ou nenhuma agora. Pouco com Deus é muito. Ao invés de estarem contratando um secretário fantasma, que desse valor para essa juventude, que estava de sol, chuva, em que eu via, que passou por essa Casa de Lei também, uniformizar esse pessoal. Não é justo, senhores vereadores. Não é justo tirarem dessa molecada, dessa juventude, um incentivo, que se era 20 adolescentes, se era 30, se era 10, não interessa. O que fosse um. Agora vem um carro para fazer o serviço dessa molecada? Ah, não é justo. E daí fala criação de emprego. Criação de 700 empregos, de 800 empregos. Até agora criou 28, é 18, né? Cargo de confiança que foi contratado agora em agosto. Criou 18, que eu sei. E o resto...
E com salário bom. Não é com salário ruim, não é com salário baixo, não. Aí nós brigamos os 4 anos, os 3 anos, para dar aumento para os funcionários, para dar aumento para os funcionários que realmente trabalham. Não. Contrata uns cargos de confiança para fazer política. Para fazer política, viu? Porque contratou agora 14 de agosto, 16 de novembro, tem tudo na rua. Ou até dezembro. Então, senhores vereadores, quero sim aprovação desse requerimento meu aqui. Estou querendo o contrato dessa empresa. Quanto se arrecada no nosso município? Quanto fica um Capão Bonito e quantos levam embora? Temos que parar a tempo, senhores vereadores, a tempo, parar de dizer amém. Essa CPI, já acho que é a 4ª. Na história, até hoje, eu não vi uma CPI no município. Então, senhores vereadores, eu quero sim a aprovação de vocês, que vocês colaborem comigo, vocês possam investigar, vocês possam ir a fundo, porque é uma vergonha o que está acontecendo em nosso município. Terra de João Ninguém, que fazem o que querem. Funcionários tremendo, trabalhando com medo por perseguição política. Governo de perseguição. Funcionário em que não pode se manifestar que é perseguido. Gente do céu, que ponto que chega. Daí o que é para ver, não vê. O que é para ver, não verem. Vão correr atrás, saber por que parou a Zona Azul, saber por que essa molecada está desempregada, que onde que foi parar essa molecada? Não é justo, senhores vereadores. Não é justo. Ao invés de perseguir os funcionários, deixar o funcionário constrangido, deixar o funcionário tremendo, deixar o funcionário sem opção, vão cuidar do que é para ser cuidado. Obrigado, senhor vereador. Falar, senhor presidente. Com a palavra, vereador Romano. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, sejam sempre bem-vindos a essa Casa de Leis. Uma saudação também especial aos que nos acompanham aí pelo Facebook. Dizer ao vereador Filondrina, eu gostaria de subscrever, vereador, junto esse requerimento e dizer que é um requerimento bem pertinente mesmo. A nossa cidade ela está inchada de veículos, né, de tudo quanto é canto tem veículos estacionados muitas vezes em lugares errados e de repente aparece um automóvel aí, né, ao seu entorno, câmeras, e a população logo já se assustou, né? O que faz esse veículo aqui, não é mesmo? E logo de cara já vem aí a suspeita de receber multas, enfim, nem preparada foi a população para receber esse tipo de veículo aí de fiscalização. E o papel do vereador é isso mesmo, viu, Roberto Siqueira? É fiscalizar. Falando-se de emprego, de fato, muitos jovens que buscavam ali a sua oportunidade, né, do primeiro emprego, infelizmente estão aí desempregados. Então, peço para que autorize eu subscrever com o senhor esse requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Roberto Só para cumprimentar o senhor, meu vereador. E não venha com resposta que é o corona que afastou a juventude fora do corona. E não venha com papo furado. Que o corona agora na política acabou. Acabou, não tem corona mais. Passou a eleição, volta ao corona. Passou a eleição, aguardem que vocês vão ver. Passou a eleição, acho que até o comércio fecha. Então não venha com papo furado que as molecadas foram afastadas por causa do corona. Isso aí não cola mais. Não cola mais. Obrigado. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador Matheus. Senhor presidente, vereadores, público presente, parabenizar o vereador Fio pelo requerimento, dizer que eu tenho a intenção de subscrevê-lo, até porque o conceito das coisas em Capão Bonito e através desse governo começou a mudar. Esse programa do Zona Azul funcionava através de uma entidade, para beneficiar a entidade, para beneficiar o jovem, para de fato dar o primeiro emprego ao jovem. Então o conceito inicial dele era esse. Depois o conceito virou comercial.
que era arrecadar-se mais, já não tinha vínculo mais com a entidade. Vamos ser sinceros, deixou de ser viável para a entidade, a própria entidade não tinha o interesse em mantê-lo por conta de não poder ter um reajuste, acabou entregando, foi contratada essa empresa que passou a fazer o serviço na ocasião. Eu sou sincero em falar, inclusive tem um projeto em estudo do nosso mandato, que a Zona Azul ela é ótima para o comércio, desde que de fato beneficie o comerciante. Nossa ideia é que os primeiros 30 minutos do usuário sejam sim isentos de cobrança e a partir de então cobre. Porque hoje o comerciante acaba perdendo muito quando não tem a Zona Azul. Por quê? Porque o cliente não tem nem onde parar o carro em alguns lugares e deixa às vezes de comprar ou compra em outros lugares. Mas também nunca foi estudado nada em sentido a essa parada rápida. Então eu penso que o seu questionamento nesse requerimento é importante sim, até porque a gente precisa saber quais são os objetivos, o que a prefeitura pensa em relação a essa nova empresa, mas eu acho que a gente deve, antes de assinar, antes de aprovar qualquer lei nesse sentido, pensar nesses dois pontos. Trazer o comércio, para que o comércio também participe e dê a sua opinião em relação a este período de 15, 20 minutos de isenção, que eu acho que deve ter. Vamos ser sinceros, na prática todo mundo já faz isso. Só um minutinho, é rapidinho. Então, assim, a gente precisa legalizar isso, não deixar de forma informal. E segundo ponto, tentar forçar que seja um programa, mesmo que no período não tão longo, mas de incentivo ao jovem, do primeiro emprego, vinculado a alguma coisa nesse sentido. Eu acho que esse é o caminho e sempre foi o conceito inicial. Hoje ele já não está dessa forma, mas acho que a gente deve rever. Então, quando você tiver essas informações, eu vou assinar junto, para que a gente possa sugerir alguma coisa nesse sentido. Então, pode contar com o meu apoio, vereador. Está em votação o mencionado requerimento. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os contrários, queiram se levantar. Aprovado por todos os vereadores presentes. Está em discussão a moção número 0058/2020, de autoria de todos os vereadores. Está em votação a mencionada moção. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Contrário, queiram se levantar. Aprovado por todos os vereadores presentes. Está em discussão a moção número 0059/2020, de autoria do vereador Márcio Souto de Proença. Está em votação a mencionada moção. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Contrário, queiram se levantar. Aprovado por todos os vereadores presentes. Está em discussão a moção número 0060/2020, de autoria dos vereadores Romano José de Oliveira, Márcio Souto de Proença. Está em votação a mencionada moção. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os contrários, queiram se levantar. Aprovado por todos os vereadores presentes. Encerrada a ordem do dia, tem início a explicação pessoal, ficando franqueada a palavra aos vereadores inscritos em livro próprio. Com a palavra, vereador Mário Silva. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, eu vou utilizar esse meu tempo nessa explicação para fazer uma homenagem a um grande homem que deixou um legado muito especial para nós capão-bonitenses, foi um grande servidor e que de ontem para hoje nos deixou. Infelizmente, nós perdemos um grande lutador, um homem que batalhou muito pela nossa cidade, que foi um grande servidor, ficou eternizado aqui nessa Casa de Leis por ser o grande vereador que foi. E eu me lembro que ele liderou o rádio, grande radialista aqui nos anos 70 até 80, era a nossa grande audiência do rádio aqui no município de Capão Bonito. E como vereador,
foi um grande servidor. Utilizou, inclusive, os seus próprios carros, os seus próprios veículos para levar as pessoas para fazer tratamento fora do nosso município por muitos e muitos anos. Enfim, o Cornélio era um grande ser humano. Vai deixar, assim, uma saudade muito grande para aqueles que acompanhou o seu trabalho. O vereador Nino deve ter acompanhado o trabalho, né, do nosso saudoso Cornelinho. Muitas vezes pagou, né, do bolso dele para servir as pessoas em Capão Bonito. Eu conheço a história, fui convidado muitas vezes por ele para almoçar ou para jantar, que ele tinha esse costume de convidar os amigos na sua casa. Eu fiquei realmente muito triste com essa perda que nós tivemos de ontem para hoje, né, do Cornelinho, nosso grande vereador da história. Foi o vereador mais votado da história de Capão Bonito. Ele foi, olha, há anos e anos atrás, ele ainda conseguiu ser o vereador mais votado da história, porque trabalhava, porque era um grande servidor. Então, deixo aqui a minha homenagem. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Matheus. Senhor presidente, nobres vereadores, o nosso requerimento já foi apresentado, a CPI já está instaurada, mas a gente não teria como deixar de falar um pouquinho dela aqui. Inclusive, agradecer o pessoal da saúde que se encontra aí, os agentes comunitários de saúde, agradecer o Chico e o Reinaldo que encabeçaram a primeira reunião para nos trazer este assunto. Eu confesso que eu não tenho como principal bandeira do meu mandato a saúde, mas tudo que for benéfico para uma classe, a gente abraça sim. Fico muito feliz de poder ajudar de alguma forma e contribuir para que os servidores da saúde sejam valorizados. É um tema que já foi discutido aqui em plenário, inclusive os vereadores foram convidados e também demonstraram apoio ao projeto. E é algo que há algum tempo vem sido questionado pelos servidores como pelos vereadores. É um incentivo financeiro que os agentes comunitários de saúde teriam direito, mas eles nunca receberam, e as justificativas mudam. Primeiro foi investido dinheiro em uniforme, depois foi investido em outro tipo de equipamento, mas nada muito claro, nada nunca provado. Alguns tiveram que ingressar em juízo, e eu acho que 1 ou 2 já tem esse benefício na folha de pagamento, salvo engano, mas pelo fato de ter ingressado em juízo, é um assunto, sim, que existe opiniões divergentes. Então, assim, a gente sabe que tem julgados dizendo da não obrigatoriedade, mas a gente sabe também que tem uma portaria, se eu não me engano, acho que é 3.270 o número da portaria, que diz que isso é direito. Então, assim, é algo que a gente precisa verificar. Primeiro ponto, se esse recurso está vindo. O recurso do governo federal está vindo. Segundo ponto, o porquê que não está sendo pago e onde está sendo usado esse recurso. Por que nós tivemos que escolher a ferramenta CPI? Porque, com todo respeito à atual administração, é a única ferramenta legislativa que tem dado certo. Só vocês verem. Os super salários acabaram quando foi ingressado com a CPI. A merenda escolar, R$600 mil de atraso, foi paga quando ingressamos com a CPI. Eu não vejo outro caminho de termos pelo menos uma resposta e avaliarmos por que está sendo pago ou não, que não seja uma CPI. Então, fica aqui o meu compromisso firmado, e não só meu, como dos outros vereadores também que aqui estão, que aprovaram junto. Na verdade, não aprovaram, mas assinaram, demonstraram apoio, e com isso a CPI foi instaurada, para que a gente possa entender melhor e para que a gente possa ver a justificativa do prefeito. Porque a justificativa de que municípios da região não pagam, eu também não vou pagar, não me convence. Justificativa que me convence é justificativa no papel. O recurso veio, está sendo investido em alguma outra coisa que também está ajudando, que está servindo como incentivo, não financeiro, mas incentivo de apoio. Enfim, eu não acredito que esteja sendo usado, por isso que a gente vai avaliar, e a gente vai ponderar e pelo menos dar uma explicação
os servidores que aqui se encontram e para os outros que representam a classe, porque a gente sabe das dificuldades que é valorizar o servidor público. Folha de pagamento quase no teto. E aí, quando a gente está falando de algo que não onera a folha, quando a gente está falando de algo que existe portaria autorizando, a gente vê dificuldade sendo criada, sabe? Parece que é uma política pública muito contrária da política pública que a gente defende, que é a política da iniciativa privada. Quer trabalhar, assim, com incentivo, quer trabalhar através de resultado. Talvez, por que não sentar junto, pegar os números, dar uma meta para que a equipe esteja comprometida e aí sim receba. Enfim, tem muito jeito de nós colocarmos isso em pauta e trazermos a melhoria para o cidadão, a melhoria para os resultados do município. Então, a CPI é essa. Quero agradecer aos vereadores que nos apoiaram. É claro que estamos aí na reta final do período eleitoral, mas o meu compromisso não é eleitoral, como eu disse, é um compromisso até o final do mandato. E a gente vai, sim, acompanhar. Eu, infelizmente, não fui sorteado. Era uma CPI que eu gostaria de ser sorteado. Não fui sorteado, mas eu confio nos vereadores que foram sorteados. Inclusive, alguns militantes da saúde foram sorteados. Então, acho que vai ser interessante. Não tenho dúvida de que ou faremos com que esse pagamento seja feito, ou traremos pelo Com a palavra, vereador Antônio Roberto Esquira. Senhor presidente, senhores vereadores, vou ser bem breve. Eu quero alertar os 6 vereadores em que uma denúncia que eu recebi hoje, na verdade não foi hoje, foi sexta-feira. Ontem foi feriado, não pude ter contato com vocês, sobre uma compra de um ônibus e sobre a intervenção da escola assumir. E quantas vezes nós fomos na escola fazer a denúncia que a escola está caindo, que inauguraram a escola sem ter terminado, que não era momento de inaugurar a escola, que o meu nome está lá, eu tenho vergonha, meu nome está na placa lá, tenho vergonha, porque se quisesse fazer uma coisa perfeita, fizesse perfeita, não nas coxas. Quando o secretário, o senhor Varela, quantas vezes eu fui nele, não inaugure, está aí o resultado. Escola de 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, caindo. E hoje vai ser interditado. Interditado que o vereador Alain, que o vereador Matheus, que o vereador Nino, que o vereador Romano, enfim, quase todos os vereadores foram lá e viram, comprovaram que a escola estava caindo. Que a escola estava desmoronando. Por que inaugurar uma coisa sem ter terminado? Porque é dinheiro público. Se fosse o dinheiro desse senhor Varela, que foi secretário de Educação na época, ele não investiria. Ele não investiria. Então, responda pelo que foi feito. Responda pelo seu ato. E talvez caiba mais uma CPI, vereador. Aqui virou CPI. Não nos deram ouvido quando nós falamos. Eu falei aqui. Não inaugure. A escola vai cair. E a escola está desmoronando. Escola nova, senhores vereadores. É nova. Agora, mais um problema. Compraram o seu ônibus, foram lá no fim de Mato Grosso, divisa de Mato Grosso. Vocês estão sabendo que compraram um ônibus? E reformaram esse ônibus de 2010, pagaram quase 300 mil reais num ônibus que custa 160 mil. Vamos averiguar. Amanhã eu vou averiguar. Quero nota por nota. Aonde foi comprado? Quem comprou? Como foi comprado? É dinheiro público, é dinheiro nosso, é dinheiro de vocês, funcionários, que estão ganhando pouco, que merecem ganhar mais, que estão na rua, de sol a chuva, chuva a sol. Então aí, ó, tem que abrir uma CPI para averiguar aonde está o dinheiro do funcionário. É vergonhoso, senhores vereadores. É vergonhoso. É direito deles. Não precisava isso aí. Aí vamos falar, momento eleitoral, criando oportunidade para momento eleitoral, querendo que averiguar um salário que é direito deles, e não foi posto para eles, não foi pago para eles. Aí se compra um ônibus, gente. Aí se gasta 600 mil numa merenda, em 2 meses de verdura. Aí estão agora estocando cesta básica para ser entregue agora na época da campanha política. Cesta básica, quase mais de 2.000 cesta básica. Sendo que nós temos 7.000 cadastros, ou 5.000 cadastros, ou 6.000 cadastros. E o resto do pessoal?
Não vai ganhar? E por quê? Até esse momento. Porque até esse momento, senhores vereadores. Vou entregar agora. Por que não entregaram? Há 1 mês, há 2 meses, há 3 meses, que as pessoas que pegam a cesta estão sem cesta faz 3 meses. Como é que resolveram comprar agora? Estou alertando vocês, viu, vereadores? Estou alertando vocês. Fiscalize, fiscalize. Eu sou um só, mas estou alertando vocês. Denuncie, gente. É dinheiro nosso, é dinheiro público. É dinheiro desse povo que nos pagam. Quer fazer política? Tire dinheiro do bolso e faça. Queime se quiser, rasgue dinheiro. Mas não dinheiro público. Não é justo, senhores vereadores. Pai de família desempregado, falta de emprego. E aí, ficam estocando cesta, estão estocando cesta. Estou avisando vocês, vereadores. Estou avisando. Mais de 2.000 cestas básicas que vão entregar agora. Por que não entregaram há 2 meses atrás? Por que ficaram 3 meses sem dar cesta? Ah, mas chegou agora. Mentira. Mentira. E outra coisa, hein? Na semana da política eu vou entregar mais uma. Eu estou avisando vocês. Quem avisa, amigo é. Sobre o ônibus, vou sim ver nota por nota. Se nós tínhamos ônibus perto, por que foram comprar lá em Mato Grosso? E com permissão de quem? E quem autorizou? Ônibus velho, senhores vereadores. Ônibus velho, em que a educação tem dinheiro. A palavra, vereador Romano. Essa palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Alain. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, como é difícil a gente estar aqui na política, tentando fiscalizar, tentando fazer o nosso serviço. Tem um jogo, né? Tem que jogar o jogo, porque as pessoas que estão lá fora não entendem. Tentei fiscalizar o trabalho dos professores na área de educação física lá no começo do nosso mandato. Pegaram um documento e levaram até os professores. Olha aqui que o vereador está pegando no pé de vocês lá. Estava pegando no pé da gestão do esporte. Olhando com impessoalidade, sem querer olhar para as pessoas que estavam trabalhando lá. Fizemos o requerimento da merenda, junto com a CPI, enviado para o executivo. O executivo me pega uma cópia e manda um scanner da foto de um documento que é entre Câmara e Prefeitura para a empresa que fornecia, falando, olha, os vereadores estão pegando no pé de vocês lá. Os cargos que nós fizemos agora, desses últimos cargos, no mês de agosto, no dia 19, fizemos um requerimento, tinha até pessoas conhecidas minhas, que eram um desses cargos, levaram o documento para ele lá, ó, aqui, ó, seu parceiro querendo ferrar com você. Barracão da Cultura, vocês lembram? Fiscalizei a forma errada de empregar o dinheiro público. Trouxeram todos os meninos aqui, como se eu fosse o culpado de estar fiscalizando a aplicação do dinheiro público. Foram até o proprietário do barracão lá, está batendo no barracão lá que estamos alugando o seu. Cesta básica agora é uma várzea de informação vindo para celular da gente. De candidatos a vereadores, né, que estão usufruindo disso aí, indicando aonde se vai a cesta. Eu tenho áudio hoje aí. Recebi áudio, tenho informação do WhatsApp aqui. Então, a verdade é a seguinte, cara. Nós estamos vivendo uma inversão de valores onde o certo é errado e o errado é certo. Dificilmente a gente saber para onde ir. Se o mundo é desse jeito aqui, se o mundo da política é desse jeito, o dia que o cidadão descobrir a ferramenta que ele tem na mão, a arma que ele tem na mão para lutar contra tudo que eles reclamam no Facebook, reclamam na televisão, que é o título de eleitor, ele supervalorizar o voto dele, para pessoas que realmente vão entrar aqui e defender o interesse público. Você pode ter certeza que nós vamos começar a mudança. Preste atenção, o mundo, o sol nasce lá e morre aqui. Isso aí ninguém pode mudar. Mas a realidade da nossa política aqui
e nós brigarmos para fazer alguma coisa certa, você pode ter certeza que nós podemos mudar. Que o eleitor que está lá na casa dele vai poder mudar. Através do seu voto. Porque infelizmente, hoje, sai na frente quem tem dinheiro. Porque o mundo está assim, porque a cultura da política municipal está assim. Então, quem não tem dinheiro, passa apuro, cata coquinho aí na hora de fazer campanha. Porque eu não vi nenhuma bandeira, nenhuma pessoa carregar uma bandeira por ideologia. Ou é por salário, por dinheiro, infelizmente. Então, vai ter o dia. Vai ter o dia, nós trabalhamos pra caramba com ações de conscientização política, mas eu acredito plenamente que começando na base das pessoas que são as crianças, e no futuro, quem sabe, a gente consiga mudar essa realidade, trazendo ideologia para o nosso trabalho, trazendo ideologia para as pessoas que vão sentar aqui na Câmara, porque a ideologia é incorrompível. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Heitor. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, é a terceira CPI, eu acho, né? Eu estou participando. De repente, no fim do mandato, foram muitas CPIs aprovadas. Eu sou contra, assim, esse número elevado de CPIs, até porque durante 3 anos eu tentei aprovar várias CPIs e não tive apoio. E esse período complica porque, infelizmente, a gente tem que ser sincero, a nossa dedicação a esse processo legislativo referente à CPI fica difícil e a gente não pode assumir compromisso que a gente não vai levar a sério. É o que a gente não consiga levar. O caso dos agentes de saúde, o Neto fez um requerimento, absurda a resposta da secretária, perguntando da onde ele tirou, praticamente, esses direitos. Não é isso, Neto? Então, quando ela fez esse questionamento, eu também peguei um documento oficial, peguei a lei, a resolução, tudo relacionado ao direito. Não pode se chamar de 14º, mas na prática, né, é isso. Então, nós montamos uma pastinha bem bonitinha, não sei se foi rosa só, mas bem caprichadinha para a secretária. Encaminhamos para ela com outro requerimento, solicitando todas essas informações. Até agora, não tivemos resposta. E parece que vão enviar a resposta sobre isso, onde nós contestamos a resposta dela para o Neto. Né, Neto? Mostramos os direitos, mostramos tudo. O Neto assinou, todos os vereadores aqui aprovaram. A grande questão é, eu acredito 100% que o recurso veio, acredito que eles encontraram alguma brecha na lei que garante esse direito para gastar esse dinheiro pela lateral com os agentes. Por exemplo, vamos valorizar o agente de saúde, porque é para isso o recurso, é valorizar, garantir direito. Aí valorizar é comprar uniforme, é construir um ambiente melhor, é investir na sala onde eles ficam. Eu não acho que isso valorizar. Eu acho que a valorização do servidor é no bolso. E quando eu leio a lei, eu entendo que é no bolso que o Ministério quer valorizar. É esse o meu entendimento. Mas eu acredito, infelizmente, porque quem está na administração pública sabe que o gestor escolhe as suas prioridades. E eles acham brecha para tudo. Burrice nossa achar que eles pegaram esse dinheiro, desviaram, esconderam. Não, eles acharam um meio de gastar sem que fosse com vocês. Não vejo o porquê de fazer isso, sendo que é um recurso que é para estimular o funcionário, que é para valorizar o funcionário. Eu já falei, eu acho que fazer jantar, fazer medalha, dar tapinha na costa não valoriza. O servidor quer valorização no bolso, porque não adianta nada você estar sorrindo no trabalho, chegar na casa, não ter dinheiro para pagar as contas, porque você tem direito a um benefício e a prefeitura não entrega esse benefício porque encontraram um outro caminho. É muito triste isso. Na época que nós começamos a bater nisso, eu, inclusive, fui criticado por um ou outro agente de saúde. Não precisa, não entra nessa briga porque já está certo, porque a secretária vai fazer sair em defesa da secretária. Porque as pessoas achavam que a minha briga era pessoal com ela ou com o Marco. Nunca foi pessoal. Sempre foi com base
nessas injustiças. E não foi só com vocês que aconteceram. Essas injustiças que acontecem na saúde, com o paciente, com o servidor, e a mais clara e na nossa cara, essa injustiça cometida com vocês, contra vocês. Então, parece que gostam de investir em prédio, de comprar isso, comprar aquilo, mas chega na hora de valorizar quem toca a locomotiva, eles esquecem. Não querem garantir o direito e ainda tiram sarro numa resposta. Ou eu quero acreditar que foi sarro. Eu não quero acreditar que ela, como secretária de saúde, desconhece a lei. Porque um secretário de saúde tem que conhecer a lei. Falar que desconhece a lei que garante o direito. Não vou mentir para vocês, nós estávamos fugindo de toda e qualquer CPI, porque a CPI, qualquer erro que você cometa, você anula a CPI. Então, essa CPI não pode atrapalhar vocês. Tem que ajudar, tem que auxiliar. Eu ia até sugerir aqui que antes até da CPI a gente pudesse convocar a secretária aqui, fazer aquela reunião e falar, está aqui a documentação, vão pagar, cadê o dinheiro? Dar uma oportunidade, quem sabe resolvesse, usasse sim a possibilidade da CPI como uma ameaça para ela resolver o problema. Então vamos tentar trabalhar rápido, vai ser boa noite a todos, boa noite ao pessoal que nos acompanha. Eu muito pouco uso a explicação pessoal, mas devido à fala que hoje teve nessa casa sobre a escola Sumi Bodicera, eu, como fui o presidente da comissão de obras do primeiro biênio, junto com o vereador Carlos Chaves, que era o relator, eu não posso deixar de também dizer aqui que quando essa gestão assumiu, 75% das obras estavam concluídas. O que significa 75%? Você não consegue começar uma obra de cima para baixo. Então, de baixo para cima. Se esse prédio hoje está com problemas seríssimos, ele tem problema na fundação. Se ele está trincando e está rachando, é na fundação. E eu acredito, e até gostaria de participar de uma investigação maior a respeito disso, porque é fácil jogar a responsabilidade a outras pessoas e deixar de assumir aquela que cada um tem. E como se trata de dinheiro público e de administração pública, tem que ser levado sim, a fundo essa investigação, procurar os culpados e assim determinar quem errou. Porque o que vejo é que quando a obra está terminada, todo mundo tira a foto do lado, isso já é uma mania de político, né? No dia está tudo bom, porque as pessoas estão vendo, porque é uma nova escola para sair, e depois, quando não convém mais, começa as baixarias, as reclamações e achar culpados. Culpados se acha após ser investigado, mostrar todo o trâmite que foi feito para chegar até aquele que errou, aí sim a gente tem o direito de comentar, de falar e de brigar. Mas, como dizia, ainda disse que é vivo meu pai, quem deve primeiro paga, depois reclama, né? Então vamos levar isso mais sério um pouco. Não havendo mais vereadores inscritos, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão. Se for de concordância dos vereadores, podemos ir para a extraordinária? Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação dos senhores vereadores, confrontando-se com o livro de presença. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, são 12 vereadores presentes, portanto, 12 assinaturas. Havendo vereadores em número legal, em nome de Deus Nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos que serão apreciados nesta sessão extraordinária. Projeto de Lei do Executivo no 053 de 2020, autor, prefeito Marco Antônio Cittadini. Dispõe sobre alteração na Lei nº 4.699 de 2020,
elevando o valor do subsídio concedido à empresa Ana Rita da Silva Bueno Transporte, ME, para fins de equilíbrio econômico e financeiro do contrato na forma que especifica. Projeto de Lei do Executivo 067/2020, autor prefeito Marco Antônio Cittadini, dispõe sobre cessão em comodato de utilização de uma torre de transmissão de TV e cabine para fins de instalação de equipamentos de transmissão do sistema irradiante da estação retransmissora da Fundação João Paulo II TV Canção Nova, localizados na rodovia Sebastião Ferraz de Camargo Penteado, sem número, Fazenda Tijuco Preto, neste município, na forma que especifica. Fica suspensa a presente sessão por 15 minutos para apresentação de emendas ao projeto constante da pauta, nos termos do parágrafo 6º do artigo 124 do nosso regimento interno. Senhor presidente, não havendo emendas... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Nós estamos tentando se comunicar aqui. Gostaríamos sim de suspender a sessão para analisar os dois projetos. Sessão suspensa por 15 minutos.
Está em discussão o projeto de lei número 053/2020, de autoria do senhor prefeito municipal. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alain. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu já quero declarar aqui meu voto contra esse projeto, até porque minha assinatura, quando assino um papel, é porque eu consinto com o que está escrito no papel. Não acredito nesse dono dessa empresa, já conheci ele, já vi o tipo de gente que é, então declaro contra meu voto. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Roberto Isqueira. Senhor presidente, senhores vereadores, aqui eu acho que esse projeto, se é que vai ser aprovado ou não vai ser, se é que vai ser ou não vai ser, é um dinheiro em que nós votamos, que o presidente tirou dessa casa de lei, porque senão ia parar com o circular na época, e um parar com o circular, vocês mesmos foram a favor de ser votado, que na época foi 360 mil, se não me engano, daí veio a leitura aqui de 320. Nós cobramos do senhor presidente aonde foi parar esses 40 mil, sendo que foi lido 360, e nós votamos 320, certo? Que ele estava ameaçando em parar o circular, porque ia parar mesmo, iam parar mesmo o circular. Aí nós, com o consenso de todos vocês, inclusive eu no meio, em que o presidente prometeu e fez a devolução antecipado dessa casa de lei à prefeitura, ajudando a população para não parar o circular, que ia parar. Ele estava tendo prejuízo. E hoje eu vi hoje, vereador, protocolado na prefeitura, uma dívida de 180 mil reais, que devem ser para esse dono dessa empresa, não, empresa, Ana Rita, que devem para a empresa 180 mil reais. E ele vai entrar na justiça se não pagarem. Vai entrar na justiça. E torce para que entre. Que eu vi hoje protocolado hoje, pedindo ressarcimento de 180 mil. Não é 180 reais não, viu, senhores vereadores? É 1.000. Então, não é justo. Ninguém quer trabalhar de graça. Como nós acabamos de falar aqui. Saúde não quer trabalhar de graça, não quer agrado. O bonzinho, lindinho, fofinho. É bolso cheio. E hoje essa empresa está no prejuízo ainda. Então, esse dinheiro que nós estamos sendo aprovado é um dinheiro que nós estávamos cobrando aonde tinha parado esses 40 mil reais. Acho que é isso, não é, presidente? Senhor, me dê licença de complementar a fala. Este projeto, esta casa aprovou uma devolução de R$1 milhão, no qual 360 era para bancar o transporte público, porque a empresa ela tem uma concessão pública. Então ela tem o direito adquirido de prestar o serviço. Com a pandemia, o serviço não paralisou, mas você não tinha os passes de FATEC e ETEC, no qual a prefeitura comprava, subsidiavam a parte do trabalho da empresa. Você tinha catracas, mas o comércio fechou, não tinha mais catraca. E a empresa transportava idosos e pessoas com deficiência física. A partir deste momento, você para com os passes, para com o transporte público, ele tem que manter os ônibus trabalhando, pagando funcionário, gastando combustível, o caos. Esta casa entendeu que nós teríamos que subsidiar, ajudar, porque a Câmara Municipal ela não paga ninguém. Ela indica à prefeitura onde usar o recurso público. E nós fizemos a indicação. Lidos 360, veio 320. 40 mil reais desapareceu do projeto da Câmara Municipal. O que como presidente e a pedido dos senhores foi feito? Um pedido para que se reparasse essa diferença, onde tinha feito pagamento de 3 meses de 40 mil reais, que daria 120, pagando 48 nos próximos 5, daria 240, com 120, 360, que atenderia ao pedido dos senhores vereadores e ao pedido que a empresa fez de subsídio à prefeitura. Então, tudo que essa casa fez foi cobrar o executivo para que cumprisse com aquilo que foi acordado com a Câmara Municipal de Capão Bonito.
Com isso, o transporte circular não parou, a empresa continua trabalhando e os munícipes foram atendidos. Presidente. Com a palavra, vereador Alain. Nós já votamos, então. Eu já votei a favor disso aqui. Já, né? Já votamos, já. Foi votada a segunda votação? Ah, o dos 320. Nós votamos os 320 Entendi. porque a prefeitura mandou o valor. Nós fizemos projeto 360. Eu entendi, eu lembro A prefeitura mandou perfeitamente. 320. Bom, deixa eu voltar aqui na minha conversa. Graças a Deus, está aqui de novo e eu tenho direito a voltar contra o que eu pensava lá atrás. Porque o mundo deu volta e hoje eu tenho outra percepção. Esse negócio do problema do transporte público vir para a responsabilidade da Câmara foi muito estranho desde o começo. A prefeitura não pode depender do orçamento de Câmara Municipal. Não pode depender do orçamento da Câmara. O dono da empresa veio com aquela pressão em cima nossa aí que vocês vão reprovar, eu vou parar o transporte e vai sobrar para vocês, que é a casa do povo. Vai sobrar a responsabilidade. Viu? Eu acho que nós temos uma lei orçamentária um ano anterior ao ano, né? Eles não preveram nada na lei orçamentária? Daí nós assumimos a responsabilidade, vai ficar para o resto da vida isso aí? Ou é falta de planejamento no orçamento, ou eles vão ficar tapando buraco para o resto da vida, porque parece um comodismo administrativo. Não se faz a conta do jeito que tem que ser, depois vem vir para a Câmara Municipal, de tanto que vocês sabem que surgiu todo um problema em cima disso daí. O Fio falou que hoje deve 180 mil para eles, né, Fio? Algum de vocês passou no Departamento de Finanças nos últimos dias? Eu fui lá. Eu posso dizer bem com a maior certeza para vocês. Aprendi a ver o orçamento com a Renilda, com o André, que são pessoas, profissionais capacitados, e me mostraram o orçamento. Se nós temos 8 milhões em caixa positivo, por que eu não pago os 180 mil? Porque a realidade do município é essa hoje. A menos que o diretor de finanças esteja mentindo para nós. Pois eu fui lá e pedi um documento oficial dele. Eu tenho em mãos. O orçamento está com superávit. Por que a prefeitura está devendo para esse pessoal? Fiz questão de perguntar se na época que nós mandamos o dinheiro da Câmara aqui, realmente, como que era a situação no município? Estava negativo mesmo. Mas deu uma reviravolta com Covid e coisa e tal, que hoje a situação no município é positiva. Então, pessoal, a verdade é essa. Eu acabei de falar hoje na explicação pessoal. A gente faz uma ação aqui, o retorno deles lá é jogar a empresa, é jogar a população contra nós. Desde o começo, primeira reunião que teve aqui, eu saí daqui convencido que eu era contra. Porque o Poder Executivo que se vire com o orçamento dele lá. Não pode depender da Câmara. Daqui um dia, eu não sei se vão pedir dinheiro para a Justiça. O Tribunal de Justiça. Então, o que acontece? Somos um poder independente e eles que se virem lá embaixo, bicho. Agora, criar essa dependência eterna de Câmara dos Vereadores? Daí eu vejo a briga que é para colocar o presidente, para colocar a mesa diretora, porque tem 1 milhãozinho guardadinho, todo ano sobra, para poder, a hora que precisa ter o orçamento ali na mão. Então, infelizmente, pessoal, sinceramente, eu sei que nós tivemos boa fé em tudo isso aí, mas eu não gostei da atitude do dono da empresa, até de tudo que aconteceu aí. Então, meu voto é contra, continua contra aí. As palavras, senhor presidente. Só não podendo deixar, Alan, vou até citá-lo, muitas coisas aconteceram, não é dependente, não é que torcendo para presidente. Esta presidência não tinha colocado em orçamento que dispensaria 4 aposentados da casa, que geraria uma economia de quase 40 mil mensais. Aí veio o Ministério Público e tira os funcionários de confiança, mais uma economia gerada. E não é justo que eu deixe um dinheiro que eu sei que não vou usar aqui dentro da Câmara Municipal, visto que a Câmara Municipal não tem vida financeira própria. Todo o dinheiro daqui, ele vem do Executivo,
E se ele ia vir e sobrar devido a essas atitudes que foram tomadas no meio do caminho, eu teria que devolver mesmo para o governo municipal. E, de preferência, sempre antecipado mesmo, para que esse dinheiro se torne uso para a população de Capão Bonito. Então, foi algumas atitudes tomadas no meio do caminho que fez com que gerasse essa economia. Que temos aqui o Fio, o Matheus, que já foi presidente, e sabe que não sobra dinheiro assim. Não é essa sobra de 1 milhão aí, não é fácil. É que algumas coisas aconteceram no caminho que fez com que esse dinheiro ficasse num montante maior do que a Câmara necessitava no momento. Só para a palavra de novo. Bom, o dinheiro, até porque eu sei, ele não veio para a Câmara, né? Ele estava lá, você deu uma carta de crédito para eles, é isso? Reduziu o repasse. Visto que saiu funcionários, reduziu o repasse. Ele não precisou vir mais. Era um montante de 380 mil e hoje vem 290. Fica retido 90 mil mensais. Se nós tivéssemos segurado, hoje eles teriam dinheiro para pagar tranquilamente. Positivo, o caixa lá, né? Se eu não me engano, são 8 milhões que está no caixa e 4 milhões da educação. Total de 12 positivo. Então, é justamente esse ponto que eu queria deixar aqui. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Siqueira. Já passo a palavra para o senhor, vereador. Eu só vou responder ao vereador Alain, o que mais ou menos eu sei, inclusive nós participamos de uma reunião com o dono da empresa na época. O que foi esses 180 mil, vereador? 180 mil, inclusive tem a resposta, se eu procurar nos meus documentos aqui nos arquivos, vou achar. Foi a quantidade de alunos que pegavam um passe para ir para a FATEC, para ir para a ITEC. Na época, em 2019, tem a resposta, tudo em documento, não é de papo. Em 2019, vereador, foi dando um exemplo, veio a lista para mim de 237 alunos em que pegou passe. Mas, na verdade, não é 237 alunos. São muito mais alunos. E o que aconteceu? O proprietário foi entregando os passes, inclusive para o vereador Márcio. Pois não, vereador? Então ele foi entregando do jeito que o pequeno agricultor entregou. Justamente. Então cabe mais uma CPI. Justamente. Aí o que aconteceu? Foi entregando os passes em confiança do secretário na época, de gabinete, que era o senhor Varela, se eu não estiver errado, na época, o senhor Varela, em que libere. Confiança. O que aconteceu? Não recebeu. Então, senhor vereador, esse é os 180 mil, que eu acho que até mais, estou falando de 180, porque eu peguei o protocolo hoje, e na correria, que nem vim correndo para a Câmara, eu acabei esquecendo que eu ia trazer hoje. Mas tem tudo, protocolo. Tem. Tudo documento. E o que acontece, vereador? O que acontece? Ele protocolou, ele quer receber. Se não receber, pelo amor, vai receber pelo dois. Quem vai responder? Quem autorizou. Entende? Então, esse é o 180 mil. Não tem nada a ver com esses 40 que nós aprovamos lá atrás. Faz um ano. E está nessa jogada até hoje. Agora, na lei 360, vem 320. Cadê os 40? Está aí os 40. Então, coisa que nós já aprovamos lá atrás. Obrigado, senhor. Palavra, vereador Matheus. Bom, vamos lá. Pessoal, só para a gente recapitular. De fato, teve essa reunião, eu não participei, mas fui informado sobre a reunião, onde, inclusive, o empresário solicitou um aumento do repasse e se comprometeu a melhorar a qualidade do serviço. Primeiro ponto. Inclusive, se comprometeu com novas linhas. Não foi cumprido. Aí, tivemos aquela lei de suplementação, onde desse 1 milhão a gente aprovou aqui, não a doação direta para ele, mas sim a divisão de pastas para que a prefeitura fizesse um novo projeto e a gente aprovasse. Esse novo projeto nunca foi aprovado. Então, assim, não é que nós aprovamos e estamos até mudando de ideia, mas eu entendi perfeitamente sua colocação e, inclusive, concordo com ela. Agora, vamos recapitular mais ainda. Não existe, nos últimos 10 anos, um prefeito que deixou para o legislativo
o que a Constituição prevê. Para nós, por exemplo, o artigo 29A, ele é claro que municípios de até 100 mil habitantes devem ter um repasse de 7% do orçamento. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu isso. Passa-se 2, 3 e ainda conta-se com a devolução, que quase sempre é de 1 milhão, 1,5 milhão, 900, enfim. Neste caso ainda foi maior, porque os cargos de confiança acabaram que também foram extintos. Tiveram as demissões, ao mesmo tempo que teve que indenizar alguns, mesmo assim passou a ter-se uma economia. Agora, eu sou extremamente tranquilo no posicionamento do Alain. E que, primeiro, temos que cobrar, sim, uma elaboração de um orçamento muito mais pontual e específico e certeiro, porque a Câmara Municipal de Capão está virando regra. Tem que aprovar 2, 3, 4, 5 sessões extraordinárias por mês para ajustar o orçamento. Primeiro ponto. Segundo ponto. Como que nós vamos hoje aprovar, autorizando o uso de um recurso que é do Legislativo para o Executivo nas condições de que o Alain disse, sendo que a Prefeitura tem condição de pagar, primeiro ponto. E segundo, gente, uma pessoa que, inclusive, expôs e fez esse fuá com a Câmara Municipal. E agora não estou defendendo o vereador Adnan, que é presidente, não estou defendendo os outros vereadores, até porque quando falaram de mim, ninguém defendeu. Mas, com tudo isso, eu ainda vejo um movimento de que o Legislativo precisa ajudá-lo. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque eu não defendo empresário ruim. O empresário que é bom tem jurídico. Se ele tem jurídico, ele já devia ter usado a lei de licitação, que ele pode pedir o reajuste de todo esse valor que a Prefeitura está pagando. Eu até marquei aqui, o artigo 65. Pode ser solicitado a qualquer tempo, desde que comprove o evento que afetou a equação, ou seja, que mudou de fato o recebimento. Ele fez isso no papel? Chegou até nós isso? Vocês têm conhecimento disso ou não? Ele tem ferramenta legal. Eu acho que a gente tem que ser muito firme nesse sentido. Se ele tem ferramenta legal, ele que vai buscar a ferramenta legal. Agora, a Câmara Municipal deve, até pelo brio próprio e pela independência, que a gente tem mostrado que aqui é independência. O prefeito hoje não tem um terço aqui. Então, assim, ninguém aqui depende do Executivo. Muito menos um empresário tem que depender de nós do Legislativo. Então, eu reforço as palavras do Alain, acho que a nossa linha tem que ser convicta nesse sentido. Se de fato tivesse sido prestado um bom serviço, se de fato ele tivesse honrado, inclusive com os compromissos assumidos, eu acho que daí talvez a gente poderia avaliar, ver se tem interesse público. Mas nessa história inteira eu não vejo um interesse público. Eu estou vendo só o interesse privado dele. Se alguém me convencer do interesse público, eu posso rever. Hoje, nessas condições, e principalmente pelo amadorismo que eu tenho dito aqui, em relação a atrasos de prefeitura e descumprimentos da iniciativa privada, nunca uma oficia a outra, nunca uma cobra a outra. E aí a gente vai falar do transporte da saúde, a gente vai falar das guaritas, a gente vai falar de tudo que a gente tem visto. Então, assim, ou está faltando jurídico nos dois lugares, ou está faltando jurídico nas empresas, ou existe algo maior que isso que nós não acreditamos. Então, eu particularmente também sou contra. Sou contra por esses motivos. Primeiro, não vejo função social na aprovação desse projeto. Segundo, nada no papel, através da ferramenta jurídica que ele tem, através da lei de licitação, que é a que rege o contrato dele, foi demonstrado nesse sentido. Porque é muito fácil falar, eu já falei sobre isso aqui na sessão, é muito fácil, eu fiz o contrato de uma forma, mas não é igual, muito idoso anda. De fato, tudo isso é verdade, gente. Eu tenho um pouco de conhecimento disso, porque
há 10 anos atrás, quem fazia esse serviço era a empresa da minha família. Então eu tenho um pouco de noção do que eu estou falando. Não estou falando à toa. Agora, o que a nossa empresa, caso eu falo nossa porque é da minha família, fez quando não era viável? Parou. Não é viável, ele que pare e vá arrumar um serviço em outro lugar, ao invés de ficar aqui pressionando o vereador, pedindo, oferecendo vantagem. Então, assim, não é viável. O que o empresário faz, gente? Entendeu? Agora, eu não sei até que ponto não é viável, porque ele reclama, mas o serviço está sendo feito. Agora, se tivesse sendo pago, ele poderia ainda, ó, gente, é ruim, mas ainda... Agora, se ele reclama que não está sendo pago, reclama que está atrasado, está entrando na justiça, então por que não parou? E aí vão ver que a culpa não é da Câmara. A Câmara tentou, que a Câmara se esforçou. Além de tudo isso, e ainda foi instaurada uma CPI nesse sentido. Então eu acho que a gente tem que ser firme de vez em quando e, pelo respeito da Câmara, pela forma como eu sempre defendi de forma institucional o nosso legislativo, eu sou contra esse projeto, sou contra qualquer projeto relacionado a atitudes parecidas com essas, principalmente quando tenha indício de favorecimento ou de algo nesse sentido. Por quê? Porque quem criou o circo inteiro foi ele. Então eu particularmente não concordo. Juridicamente a gente está bem embasado para não aprovar um projeto como esse. E ele também tem ferramenta jurídica para, se conseguir provar tudo isso, não tem nenhum problema em nós revermos e pensarmos em algum tipo de subsídio pelo bem do serviço público, que fique claro, não pelo bem do empresário. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, Dornino. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, eu falei na ocasião que ia votar contra o projeto, por um motivo que levou toda a discussão da época, e voto contra de novo. Agora, quando o Antônio Roberto Siqueira fala de R$180 mil que ele entrou para receber hoje, e se ele fez o serviço e a prefeitura deve, ele tem que cobrar. E eu sou a favor dele receber esse dinheiro porque ele prestou o serviço. Esses 180 mil, é isso mais ou menos que você falou. Porque o seu empresário prestou o serviço, ele tem que receber. Agora, ele tem que provar que prestou o serviço, não sei. Ele deve saber o que está fazendo. Eu sou a favor desses 180 mil porque se ele fez o serviço, tem que receber. O empresário trabalhou, tem que receber. Agora, dos R$40 mil eu sou contra e todo mundo já sabe o motivo. Com a palavra, vereador Heitor. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, todos nós nos lembramos do início da história, quando a prefeitura tinha que mandar um valor para a gente aprovar, que tinha ficado acordado que a empresa necessitava disso para continuar prestando serviço. A prefeitura, de forma desorganizada, não mandou o valor correto, não mandou o valor certo. Quando nós votamos faltando R$40 mil, todos nós quase questionamos: cadê o R$40 mil? Cadê o R$40 mil? A prefeitura não mandou. Decidiu mandar em período de eleição. Aí deu-se toda aquela investigação por conta de um boato, de uma conversa, porque queria receber, aí a conversa gerou tudo isso. O que eu penso? Já que a dúvida de alguns era que esse dinheiro seria utilizado, parte, para financiar a campanha eleitoral, porque era essa a dúvida. O mínimo que tinha que ser feito era a prefeitura pedir para retirar esse projeto, dar uma segurada e mandar depois da eleição. Se a prefeitura deve isso, estão prestando serviço, passou o processo eleitoral, eu acho que ninguém teria problema aqui em aprovar algo que é devido, porque daí passa-se qualquer suspeita de que alguns tenham de irregularidade. Então fica muito difícil votar esse projeto. Eu votaria a favor sem problema, porque fui membro da CPI, relator da CPI,
verificamos que não foi apresentado nenhuma prova, enfim, foi concluído. Acho que o Ministério Público provavelmente também, não sei qual o resultado. A grande questão é que cria um mal-estar aqui entre os vereadores que participaram desse processo, que ouviram. O momento não é oportuno, presidente. Eu não sei se é possível a retirada desse projeto para se discutir depois da eleição, se apresenta o que foi feito. Vereador, só dizendo que como o projeto ele é do Executivo, essa presidência não tem o poder de tirá-lo. E o prazo se expira do tempo que ocorreu, até o momento se expira o prazo de colocar para votação. Então, por isso desse projeto está aqui nesta noite. Lembrando que o presidente não vota, mas é bom que esse projeto venha, que abra esse diálogo, porque eu fui peça de uma investigação. E aproveitando o embalo e alguns vereadores que fora dos holofotes do microfone, não era o que eu queria, desculpa aí, presidente, agora fica fácil, né? Então poderia aproveitar da situação e falar isso em público, né? Porque no particular, você expõe um cidadão, um presidente da Câmara, para uma sociedade e depois fala no particular que não era bem o que queria, isso não é legal, né? Perante um representante da sociedade, que no caso sou eu. Sem dúvida, isso não partiu de mim. Certamente está falando para outro edil, porque senão dá a impressão que é para mim. Não teria problema em votar favorável, a questão é o mal-estar que se causa. Nesse momento fica complicado, mesmo sabendo que nós temos ciência que a empresa tem direito a isso, que a prefeitura iria mandar. De quem foi o erro? Da prefeitura. Por que mandou picado? Por que não mandou corretamente? Por que o governo não fez corretamente? E eu viria aqui votar favorável, porém eu vi um vereador do governo, que é o Márcio, declarando que vota contra. Aí a gente sabe que não teve nada de errado, mas aí como é que você vota favorável se tem um vereador do governo decidido votar contra esse pagamento? A prefeitura está falando que deve para a empresa. Lá atrás a gente concordou com isso, mas hoje um vereador ligado ao prefeito disse que vota contra. Não sei se o Márcio vai expor o motivo ou não, mas infelizmente hoje não tem como votar para esse pagamento, visto que a maioria dos membros dessa casa, ou uns acham que não é momento, e outros que compõem o governo, que estão junto com o prefeito, que foi quem criou esse projeto, acham que é desnecessário. Fica difícil a gente não defender a empresa, mas defender o que é justo, porque nós sabíamos que esse R$40 mil tinha que ser pago. Todos nós sabíamos disso. Mas como é que você faz? Não, mas nós sabíamos, todos nós concordamos lá atrás, nós sabíamos isso. Nino, todos nós sabíamos que o R$40 mil ia voltar. O Alan ainda disse, eu concordei lá, mudei de opinião porque eu tive dúvidas, mas, Alan, nós sabíamos que a prefeitura ia mandar esses 40 a mais. Todo mundo sabia, Nino. A questão de mudar de ideia ou não é outra coisa, mas todos sabiam. Então, infelizmente, hoje eu voto contra. Peço palavra, senhor presidente. Só para complementar. Com a palavra, vereador Matheus. Só para também esclarecer o que aconteceu. A lei veio baseada em subsídio mensal. E aí a prefeitura, quando enviou o projeto, enviou no mês subsequente já. Então a conta de 360 mil, ela foi feita em cima do número de meses faltantes para acabar o ano. Aí o que aconteceu? Juridicamente isso é impossível. Por quê? Porque a prefeitura tinha mandado um projeto com mensagem, com texto, com a lei autorizando o pagamento, subsídio mensal do valor de. E o que acontece? Até o final do ano, não tínhamos meses suficientes para o repasse de 40 mil por mês. Porque a conta foi feita em cima do número X de meses e o projeto veio no mês subsequente já. Então foi por isso que nós faltou e nós questionamos de fato, seria mandado de uma outra forma, mas foi aí a falha. A prefeitura demorou, na verdade, para elaborar o projeto e quando mandou já no próximo mês, e ele não poderia ser aprovado naqueles moldes, por isso que teve que
a alterá-lo. O primeiro ponto é isso aí. Está em votação o mencionado projeto. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados. Contrário, queiram se levantar. Rejeitado por 9 vereadores. Senhor presidente, é que já foi votado, Vamos dar sequência, filho, extraordinária. Depois está em discussão o projeto de lei número 0067/2020, de autoria do prefeito Marco Antônio Cittadini. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Romano. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria também que, da mesma forma que está sendo articulado esse projeto de lei aí, o executivo possa também rever um requerimento que foi apresentado por esse vereador, atendendo o pedido da população, referente à transmissão do SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, que até hoje estamos sendo cobrados, senhor presidente. O senhor, por fazer parte lá, né, na base do prefeito, gostaria também que o senhor estivesse cobrando junto um requerimento que até agora nem resposta veio. Sem dúvida nenhuma, estaremos votando favorável. É uma evangelização através, né, do sinal. E gostaríamos, em atenção a pedido da população, que também fosse visto, contactado com a empresa da parte técnica, solicitando então para que seja articulado aí a retransmissão do canal SBT. Obrigado, senhor presidente. Está em votação o mencionado projeto. A votação será nominal nos termos do artigo 95, parágrafo 3º, letra B do nosso regimento interno. Os vereadores serão chamados em ordem alfabética para a manifestação do voto. Vereadores: Adinão Martins. Sim. Alan de Souza Galvão. Sim. Antônio Roberto Siqueira. Sim. Carlos Chaves. Ausente. Domingos Francisco Ribeiro Neto. Sim. Heitor Henrique Silveira Rolim. Sim. Mário da Silva. Sim. Márcio Souto de Proença. Sim. Matheus Antônio Ney Francato. Sim. Rafael Batista Silveira Souza. Sim. Romano José de Oliveira. Sim. Valdeci José Rodrigues. Sim. Valdemir Daniel de Queiroz. Sim. Nada mais aprovado por todos os vereadores presentes. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Assim.